Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou até mesmo uma boa madrugada para você aí que está aproveitando todos os momentos nesta reta final. E é isso mesmo, tem que aproveitar todos os momentos para estudar, porque esses momentos são importantíssimos para a sua aprovação na primeira fase. Nós iniciamos hoje o nosso módulo de Direito Tributário, um módulo muito tranquilo. Direito Tributário nas provas de concurso de cartório são sempre questões muito simples, muito tranquilas. Então, assistindo às aulas e lendo os artigos aqui que o professor André Vilaverde vai indicar para vocês, você com certeza vai se sair muito bem na prova, na parte de Direito Tributário, na prova do IES. Beleza? Então, vamos combinar o seguinte, eu vou lecionar para vocês aqui sobre cada tópico do edital, conforme eu sempre prometo a vocês e sempre estou tentando cumprir aí todos os itens do edital. E você deve fazer a leitura desses artigos que eu vou indicar para vocês aqui. Então eu já vou deixar aqui nessa nossa primeira aula a leitura de todos os artigos. Então se você já quiser, assim que terminar essa aula, você já pode começar a fazer a leitura de todos esses artigos, até para que você acompanhe aí todas as demais aulas que nós faremos para vocês aqui no módulo de Direito Tributário. Tranquilo? Mas é tudo muito fácil. A prova do IES de Direito Tributário, ela é bem tranquila. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês fizessem a leitura, eu vou deixar aqui o número dos artigos 145 a 169 da Constituição. Esses artigos devem ser relidos com muita atenção, anotando. Lembra que eu falei para vocês? O vademecum de vocês agora, para a primeira fase, ele tem que ser detonado. Você tem que escrever, tem que anotar, passar o marca-texto, passar a caneta vermelha, preta, azul. Você tem que tentar de alguma forma anotar as principais questões que você encontrar no seu vademecum, para que isso fique gravado aí em sua mente, beleza? Então, dos artigos 145 a 169 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Para a nossa segunda aula, que nós falaremos sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar, você deve fazer a leitura dos artigos 146, primeiro 146, eu vou explicar para vocês na próxima aula, e o do artigo 150 a 152. 3 artiguinhos, muito tranquilo, muito legal para vocês. A nossa terceira aula versará sobre as repartições constitucionais de receita tributária. O edital fala em repartição constitucional de receitas tributárias, também muito tranquilo, pouquíssimos artigos, do artigo 157 até o artigo 162 da nossa Constituição. Por enquanto, só na Constituição, beleza? Sobre a competência tributária, aí você vai fazer a leitura dos artigos 6º, 7º e 8º do CTN, do Código Tributário Nacional. Tranquilo? Tudo bem? Sobre a nossa quinta aula, que será sobre obrigação tributária, você deve fazer a leitura dos artigos 113 até o artigo 127. Sobre responsabilidade tributária, nossa sexta aula, dos artigos 128 até o artigo 138. Serão 10 artigos do CTN, 128 até o 138 do Código Tributário Nacional. A nossa sétima aula, ela é muito importante, certo? Eu vou falar para vocês, assistam bastante essa sétima aula. Por quê? Porque ela fala sobre o crédito tributário. Eu não conheço nenhuma prova do IES ainda que não tenha caído uma questão em relação ao crédito tributário. Então você vai estudar do artigo 139 até o 150, certo? Para falar sobre o crédito tributário, e depois do artigo 151 até o artigo 182. São bastantes artigos, mas aí na nossa aula eu vou explicar para vocês, faça a leitura de todos eles, porque depois eu explico o que realmente é importante, que realmente cai de todos esses artigos. Mas já vá fazendo a leitura para você ir se acostumando aí com os termos, com as denominações em relação à suspensão, extinção e exclusão. Pronto, falei. São esses 3 institutos que sempre caem nas provas do IES.
suspensão do crédito tributário, extinção e exclusão. Eu já fiz prova do IESES que de 5 questões de direito tributário, 3 foram sobre suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Então, muita atenção a esses institutos na nossa 7ª aula. A nossa 8ª aula versará sobre a administração tributária, também um item lá do CTN, do artigo 194 até o artigo 198, muito tranquilo, bem tranquilo para vocês. Falaremos ainda sobre os impostos previstos na Constituição Federal, na nossa aula de número 9, do módulo de Direito Tributário, e aí nós estudaremos lá do artigo 153 ao artigo 156 da Constituição. Artigo 153 e 154 fala dos impostos da União, e aí é bem tranquilo, a gente só vai ter que verificar quais são os impostos da União, quais são os impostos dos estados, algumas peculiaridades que eu vou trazer para vocês que sempre caem em prova, e o artigo 156 da Constituição Federal, que versa sobre os impostos municipais. E a nossa penúltima aula falaremos sobre o Simples Nacional, muito tranquilo, falarei para vocês sobre a Lei Complementar 123, como é administrado esse Simples Nacional, como é o ingresso e quais são as principais características deste Simples Nacional. E a nossa última aula eu falarei para vocês os principais tópicos, não há como abordar todo o Código Tributário Estadual, que é enorme, mas eu vou trazer para vocês aqui os principais aspectos deste Código Tributário Estadual, ou seja, em especial os tributos que são cobrados aí e que são relevantes para a atividade notarial e registral. Tranquilo? Então vamos lá, iniciando a nossa aula, o nosso primeiro tópico lá do edital diz que vai cair na sua prova. Tributo, definição, espécies e classificações doutrinárias. Então vamos lá. Meus queridos, a definição de tributo é muito tranquila, eu vou deixar aqui na tela para vocês, porque é o artigo 3º do CTN. O artigo 3º do CTN diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, meus queridos, o que é? Tributo deve ser pago em dinheiro, prestação pecuniária, prestação de pecúnia, de grana. Então, tributo no Brasil só pode ser pago em dinheiro, certo? Então, é uma prestação pecuniária. Isso aqui é para distinguir o seguinte, que não se pode estipular tributos com pagamento em bens, com pagamento em serviços. Então, o serviço de prestação obrigatória, por exemplo, para os homens do serviço militar, não é uma obrigação tributária, porque não é uma obrigação, é uma obrigação compulsória, mas não é uma obrigação de prestação pecuniária. Tranquilo? É uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, ocorrendo o fato gerador gera tanto a obrigação do devedor de pagar, quanto do credor da fazenda pública de receber. Tranquilo? Por isso que é uma prestação compulsória. Ah, professor, mas eu não gosto de pagar tributos, eu não quero. É uma prestação compulsória. Inclusive, nós temos um princípio, vou deixar o nome do princípio para vocês aqui, se chama princípio do non-olet. Non-olet é uma frase que originária do latim, que diz o seguinte, que o tributo não tem cheiro. Para a prestação tributária, para o pagamento dessa prestação pecuniária compulsória, não importa o tipo de atividade. Então, por exemplo, se uma atividade for ilícita, professor, o senhor quer me dizer que um traficante de drogas deve pagar imposto de renda? Qual é o fato gerador do imposto de renda? Auferir renda. Se ele auferiu renda, não importa a sua atividade, se ela é lícita ou se ela é ilícita. Auferiu renda, deve recolher o imposto de renda. Professor, e uma prostituta também deve recolher o imposto de renda? Com certeza. Auferiu renda, gera-se a obrigação tributária, a obrigação de pagar tributo, porque ela é compulsória. Vamos lá. Tributo, então, é toda prestação compulsória em moeda ou cujo valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Já vi muito em provas aqui, o aluno erra porque eles retiram o não. É tributo, não é multa.
Ouça o que eu estou falando para vocês, então, que não constitua sanção de ato ilícito. O que é sanção de ato ilícito? É a multa. Então, guardem comigo. Vou escrever aqui na tela para vocês. Tributo não é multa. Multa não é tributo. Tributo não é multa. Multa não é tributo. Tranquilo? Para que você não se confunda nunca mais e nem na sua prova. Instituída em lei, então você não é uma obrigação contratual, é uma obrigação que depende de lei. A lei é que deve criar esta obrigação tributária, esse tributo, beleza? Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é essa atividade administrativa plenamente vinculada? É o lançamento. Nós teremos aqui na próxima aula, em uma de nossas aulas aqui do módulo, um aspecto só sobre o lançamento. Então, o lançamento é esta atividade administrativa plenamente vinculada. Não há discricionariedade para a administração. Eu não quero cobrar. Professor André é muito meu amigo e eu não vou cobrar esse tributo. Não, porque é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Beleza, meus queridos? Então, esta é a definição de tributos, artigo 3º do CTN. Eu gostaria de falar para vocês também sobre o artigo 4º. O artigo 4º, ele diz o seguinte, ó. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, primeiro, a denominação e demais características formais adotadas pela lei, a destinação legal do produto da sua arrecadação. Meus queridos, esse artigo diz o seguinte, independe do nome, porque muitas vezes o legislador, né, ele fala o seguinte, ele coloca lá, salário, família. Não é salário. O que vai depender é o que? É o fato gerador. Então, a natureza do tributo independe da sua denominação. Então, colocou lá que é salário, colocou que é uma outra denominação, né, qualquer nome, colocou André Vilaverde, não interessa. O que determina a natureza jurídica do tributo é o fato gerador. Não se esqueçam disso. Na prova eu já vi eles colocarem o seguinte, eles colocam assim, ó, a natureza jurídica específica do tributo não é determinada, cuidado, ela é determinada pelo fato gerador, certo? Então, e são irrelevantes, por exemplo, a denominação salário família, salário educação, salário obrigacional, salário gás, não. O que vai depender é o fato gerador. Tranquilo? Foi só um exemplo que eu dei para vocês, para que vocês não se confundam. Fato gerador é o que determina a natureza jurídica do tributo. Beleza? Então vamos lá. Seguindo, passando, próximo tópico, espécies de tributos. Primeiro, você já sabe que multa não é tributo. Ah, professor, agora já estou bem. Multa não é tributo, tributo não é multa. Mas quais são as espécies de tributo? Nós temos daí diversas teorias. Primeira teoria, que segue o artigo 5º do CTN, que diz lá, os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Teoria trinária, ou teoria tripartida, ou teoria tripartite do tributo, porque são 3 espécies. Então, para essa teoria tripartite, teoria trinária dos tributos, tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria. Beleza. Mas a nossa Constituição Federal de 1988 amplia este rol de tributos e traz lá, por exemplo, o empréstimo compulsório e as contribuições sociais. Em razão dessas duas espécies tributárias, nós temos o que? A teoria pentapartida, ou seja, que divide esses tributos em cinco espécies, que seriam impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Esta é a regra, viu? Então, na sua prova, se te perguntarem o que a doutrina adota a maioria e os tribunais superiores, inclusive o STF e o STJ, de que o nosso ordenamento jurídico adota a teoria pentapartida, ou seja, que são tributos 5 espécies, impostos, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Mas
nós temos já, e eu fico com medo que isso caia na sua prova, então você já deve saber, alguns doutrinadores estabelecem a teoria hexapartida e outros até uma teoria heptapartida. Por quê? A partir do ano de 2002, e você não vai falar mais o que eu vou falar para vocês, vocês se lembram da taxa de iluminação pública? Não existe taxa de iluminação pública. O que nós temos lá no artigo 149A é a contribuição do serviço de iluminação pública. Contribuição do serviço de iluminação pública. Certo? E em razão dessa determinação constitucional, que tem natureza tributária, esta CIP, né, alguns doutrinadores chamam de CIP, Contribuição de Iluminação Pública, ou CCIP, Contribuição do Serviço de Iluminação Pública, alguns entendem que a teoria deveria ser hexapartida, ou seja, os tributos seriam divididos em 6 espécies: impostos, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições sociais e a contribuição de iluminação pública. Professor, e tem a hepta ainda? Tem, meus queridos, porque alguns doutrinadores, aí uma minoria, entendem que o pedágio tem natureza tributária e por isso nós teríamos mais uma espécie de tributo que seriam os pedágios. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Então, teoria tripartite, lá do nosso TTN, teoria pentapartida, Constituição Federal, maioria da doutrina, teoria hexapartida com a contribuição de iluminação pública do artigo 149A da Constituição. Não existe taxa de iluminação pública, viu, gente? É contribuição social, contribuição do serviço de iluminação pública, beleza? E para alguns o pedágio, que é a teoria heptapartida, mas isso fica para uma prova de segunda fase, que eu tenho certeza que você estará na prova de segunda fase, beleza? O nosso último tópico dessa primeira parte, que fala sobre as classificações doutrinárias dos tributos. Deixa eu verificar aqui para vocês então. Vou trazer algumas classificações, as principais classificações, que são aquelas que eu já vi cair em prova. Então vamos lá. A primeira classificação é em razão da finalidade do tributo. Nós temos os tributos fiscais, ou seja, o Instituto da Fiscalidade, e os tributos extrafiscais. Tributos fiscais e tributos extrafiscais. Vamos lá. Tributos fiscais, meus queridos, são aqueles em que não há uma finalidade específica para a arrecadação. A arrecadação é apenas para a disponibilidade financeira dos cofres públicos, ou seja, apenas para arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Esta é a regra dos impostos. Então, os impostos, em regras, eles são tributos fiscais, Instituto da Fiscalidade. Mas nós temos alguns tributos, alguns impostos, principalmente, que têm natureza extrafiscal. Ou seja, o principal objetivo do tributo não é a mera arrecadação. Ele tem por objetivo regular certos comportamentos, sejam econômicos, sociais ou sanitários. Ah, professor, eu entendi então. Porque se o Estado quer que determinado produto não seja exportado do Brasil, ele faz o quê? Ele aumenta a alíquota do imposto de exportação. Porque a pessoa fala, não vou exportar porque está muito alto o imposto. Então esse produto ele fica. Então a função não é meramente arrecadatória, é o quê? De regular determinado comportamento de venda de bem para o exterior. Que legal, professor, entendi agora. Então, esta é a extrafiscalidade. Se o país quer evitar que determinado produto, então ele quer vender o trigo brasileiro aqui no Brasil, quer evitar que venha trigo do exterior, ele faz o que? Aumenta o imposto de importação. Por isso que é um imposto extrafiscal. A função não é meramente arrecadatória, tem função de quê? De também de regular comportamentos, por exemplo, nesse caso que eu dei para vocês, um comportamento econômico. Tranquilo? Então, não confunda tributo extrafiscal com tributo parafiscal. A parafiscalidade, meus queridos, é um outro instituto. Pela parafiscalidade, ocorre a delegação da
capacidade tributária. Olha que eu falei capacidade tributária, não falei delegação da competência tributária. Competência tributária, que é o poder de instituir o tributo, é indelegável, mas a capacidade tributária, que é o poder-dever de arrecadar o tributo, esta capacidade pode ser delegada. Ah, professor, então esta é a parafiscalidade. Um exemplo para vocês que você deve conhecer bem, o INSS. Meus queridos, o INSS é considerado uma entidade paraestatal, para fins de arrecadação, porque a União ela não arrecada diretamente essas contribuições sociais. Ela delega esta arrecadação para o INSS, que é uma autarquia federal. Então o INSS que é o sujeito ativo de certas contribuições sociais que são instituídas pela União, mas a União delega a este ente, a esta pessoa jurídica de direito público, a arrecadação destes tributos. Não confunda então extrafiscalidade com parafiscalidade. Tranquilo, meus queridos? Para a gente encerrar a nossa aula, já estamos chegando ao finalzinho aqui, falarei para vocês mais algumas classificações que são importantes, que é o tributo vinculado e o tributo não vinculado. Tributo vinculado, meus queridos, é aquele tributo em que o fato gerador se relaciona, ou seja, se vincula a alguma contraprestação por parte do Estado. Qual o principal exemplo, professor? Taxas, contribuições de melhoria e os emolumentos. Os emolumentos têm natureza jurídica de tributo e é um tributo vinculado, porque está relacionado a uma contraprestação por parte do Estado. A prestação, qual que é a contraprestação, professor? Lavratura de escritura pública, lavratura de um registro de imóveis, reconhecimento de firma, uma autenticação de cópia, uma ata notarial, certo? Um registro no registro de documentos. Esta é a contraprestação pelo pagamento destes emolumentos ou destas taxas ou de uma contribuição de melhoria. E o tributo não vinculado, professor? Tributo não vinculado é aquele tributo em que o fato gerador não se vincula a nenhuma contraprestação específica por parte do Estado. É a regra dos impostos. Então você não paga IPTU simplesmente porque não tem benefícios lá na minha rua, não posso pagar IPTU. Independe o que? O fato gerador é o que? Ser proprietário de um imóvel urbano. Independe de qualquer contraprestação. Imposto de renda. Independe de qualquer prestação do Estado. Você auferiu renda, você deve pagar o imposto de renda. Independe de uma contraprestação do Estado, que senão se confunde com os tributos vinculados, em que o fato gerador está vinculado a uma contraprestação. Não confunda. Não confunda tributo vinculado com tributo de arrecadação vinculada. Tributo de arrecadação vinculada, meus queridos, é aquele tributo em que a arrecadação deve ser necessariamente utilizada em um fim que foi justificado em sua criação. Como assim, professor? Nós temos na nossa Constituição um tributo chamado empréstimo compulsório. E este empréstimo compulsório é um tributo de arrecadação vinculada. Por quê? Aquele valor arrecadado só pode ser utilizado em determinadas despesas ou determinados serviços. Por isso que é um tributo de arrecadação vinculada. Tanto que se não houver esse gasto, certo? Ou se houver um desvio deste recurso arrecadado, caberá ao contribuinte a repetição de tudo aquilo que ele pagou, porque esse tributo só pode ser instituído, essa arrecadação, ela é vinculada a certas despesas ou a certos serviços. Beleza, meus queridos? Falar para vocês ainda aqui para a gente encerrar a questão do tributo in natura e tributo in labore. Tributo in natura que nós não temos, que é aquele que seria a referência em pagamento em bens. Muito cuidado, porque eu já vi alguns doutrinadores falando que a dação em pagamento de bem imóvel seria uma espécie de tributo in natura. Não é, viu, gente? Não é, porque a dação de pagamento de bem imóvel, ele não caracteriza o tributo como sendo in natura, porque é uma opção
uma opção do contribuinte em pagar em dinheiro ou em dação em pagamento de bem imóvel, que nós até veremos no finalzinho do nosso módulo aqui. Mas não, por quê? Porque não é compulsório. E nós vimos que tributo, né, lá no artigo 3º, é uma prestação pecuniária compulsória. Por isso que a dação em pagamento de bem imóvel não descaracteriza a prestação pecuniária, certo? E o tributo in natura não se permite. Tributo in labore, que seria aquele tributo de pagamento em serviços, nós também não temos, né, possibilidade de instituição de um tributo que pode ser pago em serviço. Tributo direto e tributo indireto, que é a penúltima classificação antes da gente encerrar a nossa aula. Vamos lá. Tributo direto é aquele tributo em que o contribuinte de direito é também o contribuinte de fato. Ou seja, a pessoa que a norma define como sendo o sujeito passivo da obrigação é a mesma que arca com o ônus de recolher o valor devido aos cofres públicos, ao fisco. Tranquilo? Agora, nós temos o tributo indireto. É aquele em que o contribuinte de direito, ele recolhe o valor aos cofres públicos, mas transfere o ônus econômico para uma outra pessoa, que é chamado o quê? Contribuinte de fato. Nós temos essa regra nos impostos, no ICMS e no IPI. São tributos indiretos, porque o contribuinte de direito recolhe e transfere esse ônus econômico para uma outra pessoa, que é também chamada de contribuinte de fato. Beleza? Mais uma classificação para a gente terminar nossa aula aqui com 30 minutinhos, bem tranquilo. Vamos lá. Tributo real e tributo pessoal. Tributo real é aquele tributo que é graduado unicamente em função do aspecto econômico da operação. Tributo real porque está ligado a coisa, está ligado ao bem. O IPVA é um exemplo de tributo real. Por quê? Para a maioria da doutrina, há algumas exceções, mas nem vou entrar nesse aspecto com vocês. Saiba que IPVA é tributo real. Por quê? Todos os proprietários pagam iguais. Se a pessoa é milionária, se é pobre de maré de si, o valor do IPVA será o mesmo. Por isso que é um tributo real. Tributo pessoal é aquele tributo em que há uma graduação em função de condições de cada contribuinte. Ou seja, um exemplo é o imposto de renda. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Por isso que ele é um tributo pessoal. É um tributo que é graduado em função das condições pessoais de cada contribuinte. Tranquilo? E para encerrar a nossa aula, o tributo progressivo e o tributo regressivo. Meus queridos, tributo progressivo é aquele tributo em que a sua alíquota aumenta à medida em que aumenta também a sua base de cálculo. O principal exemplo é o imposto de renda, em que a alíquota aumenta à medida em que aumenta a sua base de cálculo. Qual é a base de cálculo do imposto de renda? A renda. Então, e qual é a alíquota? Não sei, depende. Conforme aumenta a base de cálculo, nós aumentaremos o que? A alíquota. Conforme aumenta a renda, nós aumentaremos também a sua alíquota. E por fim, para encerrar a nossa aula, nossa primeira aula do módulo de Direito Tributário, o tributo regressivo. Tributo regressivo, meus queridos, até uma divergência doutrinária em relação a essa classificação, mas vou trazer para vocês aqui, porque ela tem dois aspectos. Tributo regressivo é aquele em que a sua alíquota diminui à medida em que se aumenta a sua base de cálculo. Tranquilo? A doutrina entende que, por exemplo, a carga tributária brasileira ela é muito maior para as classes de renda baixa do que para as classes de renda alta, por exemplo, nos alimentos. Porque nos alimentos, quem ganha muito, ele paga determinado imposto em relação aos alimentos, mas quem ganha pouco, a pessoa ganha simplesmente um salário mínimo, ele gasta mais de 50% com alimentos. Por isso, a carga tributária para esta pessoa em relação aos alimentos é uma carga tributária muito alta. Mas para sua prova você guarda o seguinte: tributo regressivo é aquele tributo em que a alíquota diminui à medida em que aumenta a sua base de cálculo. Beleza, meus queridos? Voltamos daqui a pouquinho com a nossa segunda aula e aí falaremos sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar. Até daqui a pouquinho.